بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Prezados irmãos e prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então agora, hoje vamos já falar, depois de termos falado aqueles primeiros dois vídeos, onde falei dos passos em que existem para a participação do muçulmano no Estado laico como Moçambique, e depois mostrei aquilo que era mais ou menos como é que foi a atuação do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam em termos gerais, nas questões políticas. E agora eu quero de forma específica analisar aquela que é a Constituição de Medina. Prezados irmãos, estamos aqui perante aquilo que eu chamo da primeira Constituição de que se tem registro na história. No ano 622, a primeira Constituição, com as características mais próximas de uma Constituição moderna. Não é igual a constituições que nós temos hoje, que são muito mais evoluídas. Mas essa Constituição é extremamente importante, tanto é assim que vários pensadores dizem que sim, estamos perante a primeira Constituição com características de uma Constituição moderna. É o Pacto de Medina, também conhecido como a Constituição de Medina. Então, esta Constituição de Medina, ele foi na verdade estabelecido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É um acordo, é um contrato, um acordo, um pacto que foi estabelecido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam quando emigrou para Medina, quando efetuou o Hijra, não é? Naquele que é o primeiro ano do calendário islâmico, de acordo com o calendário criado depois, já posterior, por Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu um pacto ao chegar a Medina, que foi assinado por ele. Então é uma Constituição assinada. Está claro? Essa é uma das características, é preciso lembrar isto. Foi assinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi assinado pelos sahabas que migraram com ele, assim como foi assinado pelos árabes que viviam em Medina, os Ansares, os socorristas, como chamamos em português, os imigrantes também, Muhajirin, mas não só eles, não só os muçulmanos. Em Medina também foi assinado pelas comunidades judaicas. Está claro? Então, esta é uma das características que torna esta uma das primeiras constituições, nessas características, que deve ser homologada, não é? Então, ela foi assinada, homologada, não é? Por quem? Pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi assinada pelas comunidades judaicas e também assinada pelos muhajirines e os ansar. Dá a perceber? Então, e formaram, através disto, todos esses passaram a ser uma mesma comunidade. Está ligada a esta Constituição. Então, qual era o conteúdo desta Constituição, não é, de Medina? Qual era o conteúdo desta Constituição de Medina? Primeira questão, uma das questões importantes, era a unidade daquela comunidade. Nós já ouvimos falar que este é um aspecto central até da nossa Constituição moçambicana, não é? O princípio de quê? Da unidade do Estado, que é um Estado uno, indivisível. Tá? Isso vem na nossa Constituição. Aqui em Medina também, a Constituição do profeta sallallahu alaihi wasallam tinha estabelecido, não é, que os muçulmanos, os judeus, tanto os migrantes assim como os de Medina, todos eles constituíam uma só ummah,
era uma só nação. Então, esta é uma das características que faz deste documento, não é? Mais próximo, uma das características que faz com que este documento seja muito próximo àquilo que são, que são as constituições atuais e modernas. Está a perceber? Ela foi assinada por várias comunidades, e até não muçulmanas, e tinha também a componente de que aquele território, aquela comunidade era uma só comunidade, ela era indivisível. E tinham um compromisso, todos os que assinaram aceitavam o compromisso de defesa mútua. Então eles deviam defender-se mutuamente contra qualquer ameaça externa. Então eles formavam uma única comunidade contra qualquer ameaça externa. Lembra-se que os muçulmanos vieram de Meca fugitivos e eram perseguidos em Meca. No entanto, entram em Medina e são bem recebidos aqui porque já haviam muçulmanos em Medina antes da chegada do profeta sallallahu alaihi wasallam. Conhecemos a história de Mus'ab bin Umair, né, um dos homens que foi enviado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam para ensinar o Islã antes dele vir para Medina. Então já o Islã recebeu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aliás, os muçulmanos de Medina receberam o profeta sallallahu alaihi wasallam já sendo muçulmanos. E quando ele entra, havia então aqueles conflitos que mencionávamos, não é, entre algumas tribos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam pacificou Medina. Não só pacificou entre estas tribos árabes, mas as tribos que influenciavam este conflito, que eram umas duas tribos judaicas que estavam lá, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam também fez o quê? Criou um pacto, criou esta constituição de Medina e pacificou e uniu todos, criando assim um único Estado. Dentro desse Estado, um dos princípios, dentro da Constituição, um dos princípios que foi salvaguardado é a liberdade religiosa. Os muçulmanos tinham a liberdade de praticar a sua religião, assim como os judeus tinham também a liberdade de praticar a sua religião de forma livre. Não só praticar, assim como gerir os seus assuntos de acordo com as suas crenças e convicções. Todos os seus assuntos, até as suas querelas, eram dirimidas com base nas suas próprias leis. Este é um dos acordos, não é? É um dos pontos que constava desta Constituição de Medina. E depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam também estabeleceu um mecanismo de resolução de conflitos. Está a perceber? Através deste desturo. Havia ali um mecanismo de resolução de conflitos, tendo-se acordado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que atuaria como árbitro, mediador desses conflitos. Está a perceber a posição do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina? Esta era a posição que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha em Medina. E depois todos eles eram signatários do pacto que concordava a defesa mútua da cidade de Medina, naquele tempo, contra todas as ameaças. Eles também se comprometiam a unirem, não é, em tempos de conflitos e protegerem a cidade e os seus habitantes. Está claro? Este era uma das exigências da Constituição de Medina. E depois, que todos seriam julgados com base em justiça, em igualdade. Também este era um aspecto constante da Constituição de Medina. Haviam também normas que vedavam e aqueles chamamos proibitivas, principalmente para as questões de traição. Ninguém podia, havia normas lá que tinham como garantir mais uma vez aquilo que era a união, e as tribos não podiam depois terem como alianças, estabelecer alianças
com outras forças políticas externas em detrimento daquelas que compunham o Pacto de Medina. Portanto, este documento, o Pacto de Medina, ou podemos chamar a Constituição de Medina, é um marco extremamente importante, não é? Na história do Islã. Está a perceber? Porque ali o profeta sallallahu alaihi wasallam já se posiciona, se afirma como estadista. Já não havia mais dúvidas em Medina, nesta posição do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também ficou esperto aqui a questão de uma sociedade inclusiva, uma sociedade, vamos lá, que construiu uma sociedade que ficou unida, não é? E depois que ela estava assente sobre princípios de justiça e igualdade, tá? E liberdade religiosa. Esses são os principais pilares que constituíam esta Constituição de Medina. Está a perceber? Este pacto, ele na verdade serviu também para os restantes estados muçulmanos se orientarem naquilo que é a criação de uma Constituição. É preciso perceber que nós temos o Corão e a Sunna como as fontes do Islã. Mas aqui os países islâmicos sabiam e entenderam daqui que apesar de existirem normas divinas, essas que são as fontes do Islã, no entanto, podem ser criadas normas cíveis. São esses contratos, acordos que são celebrados numa sociedade que desempenham um papel dentro do Islã. Assim como as constituições que nós vemos nos vários países. Muitas das vezes as pessoas confundem quando discutem questões políticas no Islã, pensando que o Corão é a constituição do Islã. Está claro? O Corão é a fonte primária do Islã. Podem ser criados vários documentos legais. Está a perceber? Não há nenhum problema. É por isso que os países islâmicos sempre tiveram a facilidade de se criar documentos para criar um pacto social, um compromisso sobre a vida, o dia a dia, não é? A vida material. Está a perceber? Com base neste que é chamado de Dustur Medina, não é? Neste documento, inspira-se neste documento, neste ato, neste gesto político do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então os muçulmanos, desde ali, nos vários países, criam e foram criando livremente vários documentos para reger e regular as outras questões. Claro, tendo como fonte o Corão e a Sunna. Está claro? Então, este documento é a fonte. Então, aqui é por isso que dizem muitos estudiosos, eles o que é que dizem? Consideram sim que este pacto de Medina como sendo a primeira constituição escrita na história. Apesar dela não ter uma forma, vamos lá dizer, igual, a mesma forma das constituições que nós temos hoje, mas ele é amplamente reconhecido, não é? Reconhecido como um documento importante, não é? Que veio fazer o quê? Criou alicerces, os suportes, as bases para a governação, assim como para a convivência entre as diferentes comunidades, as diferentes tribos em Medina. Tá? Ele foi nos anos, imaginemos, lembrar bem o ano 622, já tínhamos nós na comunidade muçulmana uma Constituição. Está claro? Então, prezados irmãos, resumindo, essa Constituição tinha a preocupação de estabelecer o quê? Unir as tribos, garantir segurança, garantir justiça, garantir liberdade religiosa, mecanismos de resolução de conflitos,
e estabelecimento de sistemas de governação. Então, e isso fez com que aquela comunidade pudesse viver de forma harmoniosa durante aquele período. Então, prezados irmãos, eu queria aqui apenas demonstrar a Constituição, este Pacto de Medina, como principal documento político que existe. O Corão é a fonte primária do Islã, são os valores, são, vamos lá dizer, aquelas que são as linhas mestras. Mas existe esta aqui, que é a Constituição, não é? de Medina, que é um documento civil. Então, como é que ficamos em relação à participação do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Na política? Foi ao mais alto nível a participação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nada obsta que um indivíduo, ainda na nossa situação como estamos em Moçambique, está claro? Participe da vida política, mesmo se for para ocupar qualquer das posições que existem dentre as demais. A não ser que haja, caso em caso, uma situação que é vedada no Islã. Então, as questões não podem ser tratadas. A política não é banida no Islã na generalidade. Pode haver aspectos que são censuráveis. Isso sim. Então, a análise deve ser feita casuisticamente. Caso a caso. Não de forma geral. Está claro? Então, nós estivemos aqui a ver já 3 vídeos. Este é o terceiro. Primeiro falamos sobre os passos que existem em que o muçulmano pode atuar na vida política, num estado como Moçambique, que é laico, que é. Eu já disse que vamos ter uma outra oportunidade para apreciarmos a Constituição de Moçambique, inshallah, em conjunto, e podermos ver as questões que devem ser importantes para os muçulmanos na Constituição do nosso país, em particular tendo em conta a nossa liberdade religiosa. Então nós vamos ter um tempo para falar sobre isso também. Mas, no entanto, até aqui apresentei mais ou menos aquilo que são as grandes ideias que estão por detrás da Constituição de Medina, aquela que é a primeira Constituição, não é, escrita, que tem características de uma Constituição aproximada àquilo que é a nossa Constituição, que são as Constituições modernas. Prezados irmãos, termina aqui o nosso terceiro vídeo. Inshallah, vamos no próximo vídeo avaliar aqueles que são os valores que devemos ter, os princípios que servem e ajudam o muçulmano a participar, a atuar nas diferentes posições em que ele pode se encontrar, não é? Na sua vida como cidadão aqui em Moçambique, ou como um cidadão ativo e participativo da vida política do seu país. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.